que o Espírito Santo possa vir falar aos nossos corações, irmãos. Nada no culto é em vão. Cada canção, cada instrumento tocado, o seu gesto, tudo precisa ser intencional. Quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós cantamos, tem uma intenção, e essa intenção é adorar ao Senhor, é fazer o melhor para Ele, fazer e dar o nosso melhor para o Senhor. Nós nunca podemos chegar no altar do Senhor sem um sacrifício para oferecer, né? O altar está colocado. Qual é o sacrifício que nós colocamos no altar? Hoje nós não viemos com carneiro, com cordeiro, com cabrito, com um pardal. Não, nós estamos com o nosso coração para depositar no altar. Por isso que a Bíblia fala, oferecei um sacrifício vivo, né? Não é um sacrifício morto, não é mais um animal imaculado, morto, mas um sacrifício vivo. É aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, de coração, né? A gente tendo consciência do que nós estamos fazendo na igreja. Se nós chegarmos aqui e não tivermos um propósito de estarmos aqui, nós estamos perdendo o tempo, né? Então nós temos um propósito. E qual é o propósito? É ouvir, aprender e colocar em prática. Então o Senhor sempre tem falado ao nosso coração. Como eu disse, o tema dessa mensagem é cuidado com as distrações. Algo que o Senhor vem falando comigo desde o início da semana. Então nós vamos ver quais são algumas das distrações da nossa vida que muitas vezes nós enfrentamos. Muitas vezes, irmãos, nós somos surpreendidos com coisas que vêm sobre nós, golpes da vida que nos faz perder a perna, nos faz desmoronar, coisas que nós não esperamos. Então esses golpes que nós recebemos é como se fosse, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas dois lutadores, um é nocauteado, é isso mesmo, né? Ele é derrubado. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. Eu não acredito que não tenha uma pessoa aqui que nunca foi golpeado pela vida, né? Se você ainda não foi, se prepare, porque você vai ser. Porque não tem como. Nós vivemos aqui nessa terra, nós somos provados, nós passamos por situações que nos prepara para vencer. Nos prepara para um propósito, nos prepara para um caminho. Todos nós temos objetivos, temos sonhos, temos desejos, e muitas vezes nessa caminhada nós levamos um soco, pá, de direita, e nos derruba. E aí a gente tem duas condições: ficar no chão ou se levantar e continuar. Ou começar muitas vezes até do zero. Às vezes acontece isso na nossa vida. Nós somos pegos de surpresa. E aí a gente pode pensar assim: será que Deus não me ama? A terra e os céus lutam contra mim? O porquê que está acontecendo isso na minha vida? Eu sempre procurei fazer tudo certinho, procurei estar com o Senhor em oração, e de repente algo vem e me passa uma rasteira e me derruba. O que fazer, né? E muitas vezes, irmãos, ou todas as vezes que acontece isso, nós somos pegos de surpresa. É algo que a gente não espera. De repente vem um desemprego, está tudo estabilizado, aí você vai, você faz uma compra, você faz um carnê, você negocia, você faz algo novo e de repente esse desemprego vem. E aí você fica: o que vou fazer agora? Né? De repente vem uma situação, um acidente de percurso na nossa vida. Estávamos indo para um caminho e de repente colocam uma pedra ali na tua frente e você tropeça e você tem que mudar o rumo daquele caminho. Não pode mais continuar por ali. Você precisa mudar. E agora? A gente acaba se sentindo perdido, né? Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo sim. A gente se sente perdido, que você precisa parar, né? E
reprogramar a bússola, direcionar o norte novamente para você seguir. Porque se nós ficarmos como uma biruta, né, aquela do aeroporto, aquela que o vento vai, a gente não consegue mais nos direcionarmos. A gente fica totalmente perdido. E todos nós somos colocados à prova para não nos distrairmos. Quantas pessoas hoje, por conta dessa distração, não sabem mais o que fazer da vida? E a gente vê coisas acontecendo, como a gente tem acompanhado. Eu disse que eu não ia falar no culto, mas a gente tem acompanhado um pouquinho na internet. Eu não vou falar porque eu não quero dar ibope para um determinado assunto, porque eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, tá? Que as pessoas estão insanas. As pessoas não conseguem mais, irmãos, ser humanos. Então são coisas que têm distraído uma humanidade, distraído pessoas que têm um propósito determinado por Deus. Então as distrações, ela vem de muitas e muitas e muitas formas, e elas sempre virão. E nós temos que tomar cuidado, tá? Eu vou aqui citar alguns exemplos pela palavra de Deus. Os golpes da vida, ele vem, tá? Será que o mundo virou contra nós, né? Eu já disse isso aqui. Uma mulher viúva que tinha seu filho para criar, e as suas dívidas eram tão grandes que o credor, ele queria levar o seu filho como troca da dívida, fazendo com que ele talvez fosse um escravo para pagar a dívida da sua família. Uma situação inesperada, registrada lá no livro de Reis, capítulo 2, no versículo, ou melhor, 2 Reis 4, do 1 ao 7, que fala a respeito de Eliseu, quando ele visita uma mulher viúva, né, e ele multiplica o azeite dessa mulher, porque uma situação inesperada na vida dela, a perca do esposo dela, fez com que ela declinasse financeiramente, a ponto de o seu senhor querer vir tirar o seu próprio filho. Para poder pagar a dívida daquela família. E aqui nós vemos uma situação onde Deus entrou com a providência na situação daquela mulher, multiplicando o azeite. Ela estava focada em um propósito. Ela estava focada em manter o seu filho junto a ela. E ela, buscando o socorro do profeta, ela teve uma reversão. Ela buscou a orientação de Deus e teve uma reversão da situação. Eu não vou me estender, irmãos, porque eu prometi que eu não quero terminar tarde o culto, mas eu vou ler para você aqui, olha. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de 2 vasilhas de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr, e ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá,
venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Isso daqui é um exemplo, irmãos, de uma pessoa que focou na palavra que Deus havia dado. Então, o tema, não se distraia. O que Deus tem falado para mim e para você nos dias de hoje? O que nós estamos vivendo, o que você está vivendo dentro da sua casa? Qual é a tempestade, qual é a luta? Nós precisamos, irmãos, ter ouvidos para o Espírito Santo. Nós cantamos aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, nós sabemos que Ele é uma pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E Ele, irmãos, não tem pessoa melhor para nos orientar o que devemos fazer se não for o Espírito Santo. Não tem. Se nós atentarmos e não estivermos distraídos com a situação, imagina se essa mulher que eu li aqui, ela ficasse desesperada, ela entrasse em pânico e ficasse olhando só para aquela situação. Vou perder meus filhos, vou perder meus filhos, vou perder meus filhos. E o profeta mandou, pegue uma vasilha, pega a vasilha de azeite, vai na casa dos vizinhos, empresta a vasilha. Ela, não, imagina, isso eu não vou fazer, eu não vou agir dessa forma. Ela não teria o resultado. Esse homem aqui, ele está representando a voz do Espírito Santo na nossa vida. Nós muitas vezes nos distraímos, irmãos, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. De repente, como eu disse aqui, veio um desemprego, veio uma luta, veio uma dificuldade, veio uma crise, aconteceu um acidente de percurso e de repente um luto, aconteceu algo. Precisamos parar e nos reposicionarmos. Ouvir o que Deus tem. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: ficai quieto e veja o livramento que Deus vos dará. Tem um momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos parar. Não é parar de ir na igreja, não é parar de orar, não é parar de ler a Bíblia, não é. É parar, é analisar. Tem coisas que nós fazemos na nossa vida, irmãos, que é pura distração. Tem coisas que nós queremos fazer, mas não é o que Deus quer que nós façamos. Quantas vezes nós erramos, como a Bíblia diz, por não conhecer o que Deus tem para nós. Erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Quantas vezes nós praticamos algo pela nossa pressa, pela nossa indecisão, pelas nossas distrações, e não deixamos o Espírito Santo tomar conta de algo. Precisamos orar. Precisamos colocar diante de Deus aquela situação. E aqui, essa mulher é um exemplo claro de que ela, estando focada naquele momento de colocar azeite nas vasilhas, elas foram enchendo. E esse azeite representa a unção. A unção de Deus, ela é colocada com oração. Orar e ação, orar e ação, orar e ação, oração. Ela orava e agia. E a Bíblia diz que as contas dela foram pagas, né? E ela começou a viver daquilo ali pelo resto da vida dela. Tem coisas na nossa vida que nós precisaremos nos reposicionar, deixar o Espírito Santo. Uma enfermidade sempre tem a proposta de cura, né? Nós vemos lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Se você quiser acompanhar, não sei se eles vão colocar lá. Marcos 5, do 21 a 24. Nós vemos aqui, olha, uma outra situação de foco. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem,
uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Aqui, um homem que, no momento em que viu a sua filha morrendo, algumas interpretações diz que ela morreu. Aqui nessa interpretação diz que ela estava doente e estava morrendo. E ele clamou para que orasse, para que Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e a vida voltou e retornou naquela menina. Muitas vezes, irmãos, tem situações na nossa vida que a gente acha que não tem mais solução. E nós, distraídos, nós já enterramos aquele problema. Já enterramos aquela situação que nós estamos vivendo. Nós já damos por conta de que não tem mais jeito. Nós tomamos isso para nós, carregamos isso, deixamos a nossa fé de lado, não queremos mais ver o que Deus tem para aquilo ali, e nós nos distraímos com aquilo que nós achamos, e não deixamos Deus trabalhar. E aqui o Senhor nos mostra que mesmo diante de uma situação que não tinha mais solução, o Senhor reverteu. Talvez você está buscando algo por alguém ou por alguma coisa que você acha que não tem mais jeito. Você pode pensar assim, mas será que ainda tem esperança para aquela situação? A Bíblia nos ensina: se prostre diante do Senhor, se humilhe diante dele. Irmãos, não tem outra pessoa para nós recorrermos se não for o Senhor. Nesse mundo, nesses dias, nesse tempo, não tem. Temos que buscar conselhos, temos que procurar médico, temos, sim, claro. Mas tem situações que se chama milagre. Milagre é aquilo que está fora do alcance das nossas mãos, fora do alcance das mãos de um médico, fora do alcance da mão de um advogado. É buscar milagre. Hoje nós não mais, eu me lembro que nós cantávamos de primeiro um louvor que falava: quero ser um alvo do teu milagre. Lembra? Quero ser um alvo do teu milagre. E a gente cantava e enchia a boca. Só que quando o problema vinha, irmãos, nós não queríamos mais ser o alvo do milagre. Porque para ser o alvo do milagre, nós precisamos viver uma situação caótica. Às vezes aquilo que nós achamos que não tem mais solução na nossa vida, irmãos. Há algo maravilhoso que se chama milagre nos esperando. Quem aqui já provou o milagre de Deus? Quem aqui já viveu uma situação inversa, que não tinha mais jeito? E Deus entrou nessa causa. Esse é o mesmo Deus que fez com você ontem, que fez com você há 10 anos, é o que vai fazer ainda hoje, vai fazer amanhã, e vai fazer daqui 10 anos, vai fazer daqui a 30 anos na vida dos seus filhos, dos seus netos. Porque o sangue de Jesus ainda é vivo. Ele tem poder de mudar situações. Não percam a fé, irmãos, com distrações. Hoje nós buscamos meios muito fáceis para obter respostas às nossas dúvidas, às nossas questões, às nossas perguntas. Nós buscamos meios, muitas vezes, de alguém, buscamos muitas vezes de celular, buscamos de revista, buscamos de televisão, esquecemos de dobrar os nossos joelhos e buscar daquele que pode fazer qualquer coisa. Deus se preocupa com os pequenos detalhes da nossa vida. Deus, ele se importa se você tem um dente doendo, irmãos. Deus, ele se importa se você tem uma espinha inflamada.
porque Ele nos conhece. Deus não é um pai desatento, Ele é um pai presente na nossa vida. É só apenas clamarmos e Ele nos ouve. Se nós buscarmos socorro daquele que pode, Ele vai fazer. Ele muda. O que nós não podemos nos distrair é com as coisas que estão ao redor. As distrações nos levam à derrota. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos perder o foco daquilo que Deus tem. Lá em Marcos, capítulo 5 ainda, do versículo 25 a 29, relata a cura de uma mulher que sofreu por muitos anos, que é a mulher do fluxo de sangue. E ela não perdeu a esperança. A Bíblia fala que por 12 anos ela buscava cura. Quanto tempo você está esperando o teu milagre? Quanto tempo? Já alcançou 12 anos? Já alcançou mais ou menos? Ela não desistiu. E a hora que ela teve a oportunidade, ela tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Às vezes nós estamos aqui, olha, num culto como o de hoje, e de repente Jesus passando aqui entre nós, e você fala, é hoje o dia da minha cura, é hoje o dia do meu milagre, e a gente toca nele com fé, e nós saímos desse lugar, irmãos, restaurados, nós saímos daqui curados. O Senhor é um Deus tremendo, Ele é poderoso, Ele é forte, irmãos, é um Deus vivo. Nós precisamos orar, clamar e buscar a Ele. Deus está fazendo. Você pode entregar hoje para Ele o que você precisa. Você pode tocar nas vestes dEle hoje, irmãos. Vamos tocar. O que nos impede é a multidão que nos impede. Sabe o que representa muitas vezes a multidão, irmãos? Nós olharmos para o nosso lado e acharmos que o nosso irmão é mais santo do que nós. A gente acha que o irmão merece a bênção, mas nós não. A multidão muitas vezes pode atrapalhar. Mas o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele olha para nós individual. É cada um, é um a um. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, Deus não vai me ouvir. Ele tem muitas pessoas para ouvir. Eu disse para essa pessoa, tenta, peça. E Deus faz. Às vezes a nossa timidez é uma distração. O medo de chegar diante de Deus. E achar que nós não somos merecedores daquilo que nós tanto precisamos. Ah, mas Deus se preocupa com isso? É pequenininho assim, olha. Tem alguém pedindo cura para câncer. E você acha que Deus vai se preocupar com a minha espinha? Irmãos, aquilo que te incomoda, Deus vê. E Ele quer cuidar. Ele quer tratar. Ele quer restaurar. Ele quer fazer. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto ou nas suas vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu não sei o que você está buscando, irmãos, hoje, mas toque nas vestes do Senhor com fé. Fala, Deus, eu não vou sair desse lugar sem que eu possa tocar no Senhor e o meu problema ser resolvido.
A fé, ela muda as situações. A fé é uma esperança, irmãos, do nosso espírito, da nossa alma. A fé é aquele, sabe, aquele último fôlego que você... E você pega. Sabe quando você está precisando de algo e você está mergulhado no rio e a única coisa que você consegue deixar para fora é o teu nariz? Assim, essa é a fé. É quando não tem mais jeito, não tem mais como. É clamar, porque Ele ouve. Assim como essa mulher, ela foi curada depois de 12 anos. Talvez você fale assim, faz tanto tempo que eu sou crente. Eu preciso cuidar dos mais novinhos agora. Deixa o meu problema de lado. Depois eu me preocupo com o meu problema. Não façam isso, irmãos. Porque filho para Deus não se torna filho velho. É sempre filho. Não se torna aquele filho que não precisa mais de cuidados. Você sempre será filho. Ele sempre quer te abençoar. Ele sempre quer fazer. Ele sempre quer dar. Esse é o objetivo do Senhor. Então, não se distraia. A bênção está passando. As coisas estão sendo derramadas do céu para nós. Estenda a mão e recebam. Sabe, não tenha medo de receber. Mas isso é grande demais para mim. Irmãos, Deus quer dar grande. Porque pequeno a gente consegue pegar. Deus quer dar coisas grandes, aonde nossa mão não consegue suportar. Sabe por quê? Para a gente saber que quando a gente sai carregando aquilo grande, a gente fala assim, não é eu que consigo carregar, mas é o Senhor que está comigo. As coisas pequenas, irmãos, são fáceis para nós adquirirmos. Deixa as grandes para Deus, sabe? Deixa as coisas grandes para Ele. Deus tem coisa grande para fazer por nós. Deus quer fazer. Nós não podemos perder a esperança. Não perca a esperança em nenhum momento. Ainda que as vozes na tua cabeça fiquem lá, te atormentando, irmãos. O maior inimigo nosso é aqui, Não é as pessoas que estão ao nosso redor, sabia disso? É aqui. Porque muitas vezes nós ouvimos sim coisas que podem nos atormentar a nossa mente. Mas o que eu vou receber na minha mente é que importa. Eu não sou obrigada a aceitar aquilo que as pessoas estão falando ao meu respeito. Eu não sou obrigada a catar para mim se alguém chegar em mim e falar assim, você é feia. Não sou obrigada, irmãos. Eu tenho espelho, eu olho quem eu sou. Eu não preciso que as pessoas me digam quem eu sou. E muitas vezes nós pegamos o que as pessoas dizem a respeito de nós para nós vivermos. Ter uma identidade é uma cópia do que Deus tem para nós e não do que os outros têm para nós. Nós respeitamos as pessoas, amamos as pessoas, somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. Só que nem todo mundo vigia no que fala. Nem todo mundo entrega a palavra de bênçãos para a tua vida. Não perca a esperança porque você ouviu algo ao seu respeito que não te agradou. Se posicione, irmãos. Se coloque diante do Senhor. E não se distraia com os ataques do inimigo. Sabe, nós precisamos fazer, irmãos, todos os dias, colocar as mãos sobre a nossa cabeça. Deus me reveste com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, e não deixa o inimigo me atacar, não deixa as setas do inimigo na minha mente me derrubar. Quantas vezes nós recebemos uma palavra, e aquela palavra, irmãos, nos faz tapete para as outras pessoas pisarem. Esse não é para nós, o tapete não é você, não é eu. Nós precisamos marchar como soldados de Cristo, e não deixarmos sermos pisados por outras pessoas. Somos filhos de Deus, somos filhos, assim como aquela mulher de fluxo de sangue. Ela rastejou sim, mas para tocar no propósito, nas vestes do Senhor, porque ela sabia que ela iria sair dali curada. Então não perca a esperança.
Não perca a sua fé. Nós precisamos estar mantidos, focados para vencer. Você nasceu para ser um vencedor. Mas, muitas vezes, eu fiz uma observação aqui, olha, irmãos. Quando a gente fala de fé, né? A gente pensa assim, nossa, isso é muito pesado para mim. Né? Que peso eu tenho que carregar fé. Que peso eu tenho que carregar um foco. Que peso para mim é não me distrair com as outras coisas. Parece que o cristianismo, muitas vezes, irmãos, aos olhos humanos nossos, é um peso para nós. Mas o cristianismo, andar com Cristo, ter e viver os milagres de Deus, é leve. É viver a vontade do Senhor, é fazer a vontade dEle. Então, por que nós nos cansamos tanto diante de alguma situação? Por que, irmãos, que às vezes a gente pensa em desistir? Desistir muitas vezes até da própria vida. Eu não vou perguntar aqui, mas eu acredito que muitas pessoas aqui dentro desse templo, um dia já pensou assim, por que eu não morro? Estou cansada de viver, estou cansada dos problemas, está muito difícil para mim. Por que nós nos cansamos, irmãos? É mais um tipo de distração na nossa vida. Porque a Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. E enquanto não se cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, você não vai morrer. Nós precisamos nos posicionar. Não podemos nos distrair com cansaço emocional, cansaço físico. Irmãos, às vezes o que você está precisando é só de uma noite bem dormida. Você está só precisando de um passeio com a família. Talvez você está precisando renovar as forças, renovar os fôlegos, para você conseguir pensar de novo. Quantas vezes a mente parece um turbilhão e está ali fervendo e fervendo e fervendo. E a única coisa que você precisa é sentar na pracinha da esquina e comer um saquinho de pipoca. Junto com seus filhos, junto com seu esposo, com a sua esposa. Sentar lá no restaurante, comer uma esfirrinha, sei lá o quê. Você só está precisando recarregar. O cansaço, ele vem. O desgaste vem. Quanto tempo faz que você não faz um passeio? É necessário, irmãos. Quanto tempo faz? A vida não é feita só de trabalho. A vida não é feita só de ganhar dinheiro. A Bíblia fala assim, olha. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se estivesse escrito assim na Bíblia, irmãos, o dinheiro é que enriquece, não acrescenta dores. Eu ia falar para você, corra, vai ganhar dinheiro. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro enriquece. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus. E às vezes nós corremos atrás do dinheiro e o dinheiro nos sufoca. O dinheiro nos oprime. O dinheiro nos põe em prisão. Eu não estou falando que não é para trabalhar, irmãos. Nós precisamos trabalhar. Porque a Bíblia fala, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Só que tenha uma boa noite de sono. Tenha uma alimentação saudável. Seja útil naquilo que você faça. Mas pense que você tem um sangue correndo na sua veia. E precisa de um bom descanso. Quando nós estamos cansados, irmãos, primeira coisa que nós pensamos: hoje eu não vou na igreja, estou cansado. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. Hoje eu não vou orar porque eu estou cansado. Vocês estão vendo como o cansaço é uma distração? Nos faz perder o foco. Perder o foco do que Deus tem. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, irmãos, é muito grande. O que Deus tem para nós é vivermos na plenitude do Espírito Santo. É vivermos em paz no Espírito. Nós precisamos buscar esse lugar.
Então por que nós não deixamos Deus tomar conta de nós? Por que nós queremos fazer, irmãos? Por que nós queremos conquistar? Deixa Ele fazer por você. Apresente ao Senhor a tua necessidade e Ele cuidará de vós. Tem o texto da Bíblia que eu amo. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o pensamento que Deus tem. Você já parou para pensar que Deus está pensando em você? Ele olha, ele fala assim: agora nesse momento estou pensando na irmã Patrícia. O pensamento que eu tenho sobre a irmã Patrícia é isso. Ele pensa no individual, irmãos. A Bíblia diz isso. E por que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus? Em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará força e os porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Aqui no versículo 8 diz: cuidado, irmãos, vigie. O diabo está ali, olha, rodeando. Ele está, não pensa, irmãos, que você levanta de manhã e o inimigo não está preparando algo para te derrubar. Não pense você que nós somos um super crente, aquele que puxa a camisa, né, e tem um SC no peito. Super crentes. Aqui o diabo não vai relar, não vai tocar. Amém, glória a Deus por isso. Mas ele está o dia todo planejando. Ele olha, ele fala o que eu vou fazer para pegar, qual é o laço que eu vou armar, o que eu vou fazer, porque tem uma bênção liberada para o meu filho, e eu não quero que, ou melhor, para o filho de Deus, e eu não quero que ele receba. E o diabo fica o tempo todo tramando contra mim e contra você, para poder distrair a nossa mente do propósito, distrair a nossa mente do milagre, distrair a nossa mente daquilo que Deus tem para mim e para você. Todos os dias nós temos que lutar. Todos os dias, irmãos, estamos numa guerra constante. A Bíblia fala, Paulo diz assim: eu corro como um corredor, eu me esforço para que eu possa pegar a coroa lá no final, para que eu possa receber o troféu. O corredor, ele corre, ele vai, ele está suado, ele está com dor, está com cãibra nas pernas, mas ele não desiste, porque ele tem um foco, é passar a linha de chegada. O inimigo não quer nenhum dia, irmãos, nenhum dia que você chegue na faixa de chegada. Todos os dias ele está preparando e armando algo contra nós. Mas, o que a Bíblia diz aqui? Que Deus é conosco e todo poder e toda a força vem dele. E nós estamos nele para a glória do Senhor. Então, nós temos que vigiar, estarmos atentos e não perdermos o foco. Eu sei, as lutas são grandes, as dificuldades são grandes, mas as distrações nos afastam da vida
de oração nos afastam da proteção de Deus. Então nós precisamos vigiar, pedindo direção a Deus. Vamos ver uma situação de distração na Bíblia que é muito claro para entendermos a importância do nosso foco, para não perdermos o que é melhor de Deus para nós. Jesus nos ensina através da palavra o caminho a percorrer para alcançarmos vitória. Sejamos fiéis aos seus ensinos e nós teremos sucesso e um caminho próspero e de muita paz. Esse eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14. É para encerrarmos. Às vezes na nossa vida, irmãos, as distrações são o pecado, tá? O pecado que nos afasta de Deus também nos distrai. Do versículo 22, e eu vou ler até o 34, tá? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vou dar só uma pausa aqui. Esses dois versículos, ele se refere ao texto anterior, tá? Ao contexto da história. Aqui, Jesus havia multiplicado e alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele havia feito um grande milagre naquele lugar. Ele havia agido de uma forma sobrenatural. Aí a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão. Olha só como Deus mostra as distrações, para que nós aprendamos a ter foco. Ele despediu a multidão, ele falou, vocês vão embora para casa, porque agora eu vou subir no monte e vou falar com meu pai. E a Bíblia diz que ele foi ao monte e orou. Ele ficou em oração e ele disse assim aos seus discípulos, e vocês peguem o barco e vai para o mar, porque eu vou ficar sozinho. E aí os discípulos foram para o mar. Vamos lá continuar. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nós podemos analisar isso aqui como as nossas vidas, viu, irmãos? Tá? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando parou o vento, ficou com medo, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aqui, Pedro, um homem que havia acabado de presenciar um grande milagre. Os discípulos, né? Não só Pedro. Mas
acabaram de ver que Jesus Cristo tinha multiplicado o alimento e servido aquela multidão. E quando eles estavam no barco e viu o vento balançando, eles entraram em pânico, ficaram desesperados. E Jesus veio sobre as águas. A nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Vocês estão entendendo por que nós precisamos vigiar todos os dias? Todos os dias estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós. Os discípulos haviam acabado de ver o milagre. Eu perguntei aqui no início para vocês, quem aqui já viveu um milagre do Senhor? Todo mundo levantou uma mão. Todo mundo. Agora eu pergunto, o que há de impossível para Deus? O vento está balançando o seu barco? O vento está te sufocando? Jesus te convida nessa noite, venha até a mim. Olhe nos meus olhos, eu estou com você. Não tenha medo. Deus deixou registrado, a Bíblia está registrado aqui. Pedro desviou um pouquinho o olhar e ele se afundou. Mas a bondade de Deus, irmãos, mesmo quando a nossa fé é fraca, Ele diz, não temas, eu estou com você. Vem aqui, Pedro. E pegou Pedro. Às vezes você está achando assim, eu não tenho fé suficiente. Esse problema é grande demais. Eu não vou conseguir alcançar isso que eu estou querendo. O meu salário é muito pequeno. Não tenha medo, o Senhor é com você. Não tenha medo, irmãos. É muito difícil. O coração é muito duro. Está difícil a situação. O vício é maior. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei, você que está aí nos assistindo em casa, o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, o Senhor te convida, venha, venha, olhe nos meus olhos e venha. Eu convido você a se colocar em pé. Eu disse que o grupo de louvor que eu gostaria que eles cantassem esse hino novo. Morte, onde está o seu aguilhão? Derrota, aonde está a sua vitória? Diante do nome do Senhor, irmãos, não tem vez. Está difícil, olhe para Jesus. Está complicado, olhe para Jesus. Está precisando de um milagre, se prostre diante dele. Feche os teus olhos um minutinho.